Olá! Hoje é dia de mais um vídeo de livro, então presta atenção. O livro de hoje não é físico no caso, porque no caso eu li no tablet mesmo. Então no caso é este aqui, Ruído Branco, de Don DeLillo. Não sei, I don't know how to pronounce, né? Ele é um autor norte-americano. Ele teve na primeira Flip que teve aqui no Brasil em 1900 Mentira, nem foi 1900, foi 2000 alguma coisa. A primeira Flip que teve, ele veio e eu tava fazendo umas pesquisas e tal, cheguei nele. E aí, enfim, vamos falar sobre. Esse livro, ele traz nos personagens, todos eles têm tipo muito medo de morrer. Aliás, eu tô falando muito de morte, né? Tô olhando só sobre morte, porque eu descobri que estava morto, que foi o último vídeo que eu fiz, que eu vou botar o link aqui embaixo, e era de morte também, então nunca mais não tem nada a ver, tipo, nada a ver, coincidências. E aí, enfim, no geral, ele fala, é uma rotina de uma família meio moderna, né? Nova família, novo conceito de família, que é um cara casado com uma mulher, mas ele tem filhos de outro casamento, ela tem filhos de outro casamento, mas todo mundo mora muito junto, muito feliz. Contente. O livro vai falando da rotina desse casal, focado no cara, quem conta a história é o cara, Jack, se não me engano. Mas ele tem umas particularidades, tipo, eles moram numa cidade muito pequena, que tem uma faculdade, e ele dá aula de Hitlerologia, né? Estuda Hitler, é uma faculdade de Hitlerologia. E vai contando a vida deles, pá, não sei o que, de uma maneira muito legal, super compreensível e bem a ver com a nossa vida, como é normalmente. E o grande negócio do livro é que eles têm muito medo de morrer. Os dois adultos, né? Principalmente o marido e mulher, que é o Jack e a Babette. Eles têm muito medo de morrer. E como que eles lidam com esse medo? É um medo normal no começo, que eles vão só brincando com quem vai morrer primeiro, não sei o que, blá blá blá. E aí depois o livro tem uma virada, que eu vou contar porque, enfim, isso tá na sinopse, que é quando tem uma nuvem tóxica que invade a cidade. Um caminhão tomba, um trem, sei lá, e uma nuvem tóxica invade a cidade, eles têm que lidar com isso. E aí quando de certa forma a morte ela se mostra muito próxima, e aí a forma como eles lidam com isso. E aí na galera dá uma despirocada, não sei o que, todo um negócio meio doido. Mas é muito legal pra gente pensar na gente, né, em como que a gente lida com essa questão da morte, o quanto esse medo pode acabar paralisando a gente, matando a gente mais cedo, né, de tanto medo de morrer, que a gente acaba não fazendo nada, tem medo de morrer, e esse monte de coisa. E o mais legal desse autor é que ele fala, como eu disse no começo, né, de várias questões do nosso dia a dia, que às vezes passa batido, a forma como a gente toma o café da manhã, como a gente desce uma escada e tudo mais, isso se torna literatura na mão dele, sabe? E na nossa vida é tipo, a gente nem presta atenção, né? Não tem essa sensibilidade. E aí tem um personagem que também é da faculdade onde o Jack dá aula, que ele faz muitas reflexões acerca da vida. E é muito engraçado, mas ele fala uns negócios muito interessantes. Toda hora eu queria parar pra ficar tweetando frases. E aí ele fala em algum momento, assim, que a gente gosta de ver catástrofe na TV, porque essa catástrofe ela é capaz de prender a nossa atenção no meio de tanta informação que a gente tem. A gente está numa sociedade que tem tanta informação o tempo inteiro, que a gente já não sabe mais identificar o que a gente quer e o que a gente não quer. E aí quando aparece uma catástrofe na televisão é quando a gente para pra prestar atenção, porque ela se destaca no meio de tanta informação que muitas vezes a gente não tá mais querendo prestar atenção. E esse cara, o livro inteiro, né, até as personagens, até essa virada acontecer, eles divagam sobre a morte como uma coisa vai acontecer, assim, é inevitável, não é algo terrível, é algo inevitável, entendeu? Mas quando a gente começa a pensar muito nisso, mesmo sendo inevitável, até que ponto isso pode se tornar paralisante, né? Pra finalizar, falando do Don DeLillo, que eu não sei, que é um ensaísta e escritor norte-americano, que ele trata da vida cotidiana no século XX de uma maneira detalhada, assim, de uma maneira de vamos voltar a nossa atenção pra como é a vida, nossa vida, que não é uma vida inútil, não é uma vida assim, oh meu Deus, que vida horrorosa. Não, nossas vidas todas rendem boas histórias. E ele vai desde a Guerra Fria até o esporte, até a linguagem, as dificuldades da linguagem hoje em dia e tudo mais. Então super vale a pena. Eu nunca tinha nem escutado falar no Don, então é o primeiro livro que eu li, que é Ruído Branco. Não sei se tá refletindo, mas enfim, Ruído Branco. E se vocês conhecerem outro livro dele, ou não sei o que, quiserem indicar, que vocês gostaram, se vocês lerem esse e o que vocês acharam,
e outros livros que vocês acham que eu devia ler pra fazer vídeo e tudo mais. Só botar tudo aqui embaixo. E é isso mesmo, curte, comenta, compartilha, blá 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 blá, essas coisas todas. Ok? Valeu, joinha, espero que vocês gostem da leitura.